O capítulo 122 lançou e tenho duas coisas a dizer. Primeiro, Fujimoto está cozinhando algo gigante e Bilibili, obrigado. Com esse capítulo, tivemos um grande marco na história de Chainsaw Man. Coisas grandes estão sendo cada vez mais preparadas e, obviamente, muitas teorias começam a borbulhar. Nostradamus, pobreza, morte, o fim dos tempos e aparições divinas. O vídeo de hoje vamos falar sobre tudo isso. O capítulo começa te fisgando por completo. Temos um encontro inesperado entre o Yoshida e a Femi. Legal, né? O detalhe que a mesma come para um caralho. Ela faz questão de pedir um monte de coisa para ela comer e é interessante, pontuando, né, como o Fujimoto gosta de subversão em inúmeros conceitos. Ele gosta de fazer isso. E aqui a gente já vai direto para a coisa mais importante desse capítulo. O Yoshida quis conversar com ela sobre uma certa lenda urbana que está sendo circulada pelas ruas. E aqui somos introduzidos à profecia de Nostradamus. E mais uma vez a gente vê o Fujimoto lançando conceitos novos quando a gente menos espera, assim como aconteceu com a conversa do Anjo e do Aki, e aqui novamente a gente recebe essa pancada. A partir de agora é bom termos um certo contexto sobre essa profecia. Nostradamus foi um astrólogo que teve seu nome gravado na história por suas quadras poéticas que supostamente preveram eventos futuros. E assim, convenhamos, tem muita coisa ali que é esquisita e meio surreal. Mas também o cara acertou momentos históricos de uma forma até assustadora. Então, chega assim a ser curioso, pelo menos, essa história toda. Aqui, a obra se apropria dessas previsões, focando principalmente na que rege o ano de 1999, a qual, em julho, o Rei do Medo apareceria e basicamente seria o fim dos tempos. O Yoshida chega a dar esse contexto, né? Agora, falando um pouco dessa profecia, temos alguns detalhes interessantíssimos sobre isso. Primeiro que esse acontecimento está ligado com a previsão do aparecimento do terceiro anticristo. E sim, Nostradamus basicamente acertou os outros dois, que no caso seria Napoleão e o bigodudo que você sabe bem. E também possui outros detalhes interessantes do que aconteceria nesse dia, como por exemplo o acontecimento de um eclipse e até mesmo que o próprio Cristo irá aparecer. Será que a gente realmente pode ver o Fujimoto querendo mostrar Jesus, uma divindade, Deus? Não sabemos, mas assim, vale lembrar que Fujimoto já disse em entrevista que ele tem sim um ligamento com o cristianismo, então, curioso. Seria muito louco, seria muita brisa, mas seria interessante. E esse ano, o ano de 1999 na profecia, também é bastante interessante, pois se a gente leva em consideração o capítulo 119, que a gente pode ver alguns detalhes ali na casa do Denji, a gente descobre que eles estão em março de 1998. Ou seja, realmente ainda temos um chão e ainda podemos impedir esse fim dos tempos. Assim esperamos, né? E outra informação faz a gente pensar bastante aqui. Bora lá. Eclipse, certo? Considerando isso. Yoro e Asa, em um vídeo que a gente representou anteriormente, Asa é relacionada ao dia, né? E Yoro à noite. Então será que o eclipse estaria relacionado a essa junção das duas personagens? Ou seja, elas vão ser realmente muito importantes. E a outra coisa ainda mais importante é quem será esses três anticristos. Mais para o final do capítulo, a gente pode dar uma pincelada maior nisso, obviamente. Mas isso aqui já deixa explícito que não é nem a guerra e nem a fome. Vamos continuar que isso vai voltar no fim do capítulo. O Yoshida, após contextualizar sobre a profecia, diz que de fato isso tudo apenas está sendo comentado em alguns nichos, entretanto, a segurança pública não está tão tranquila assim. Logo após isso, descobrimos que foram usados diversos prisioneiros para realizar contratos com o demônio do futuro, com o intuito de saber quando eles vão morrer, para assim saber, né, se isso vai bater com a profecia.
E descobrimos que dentre de 23 pessoas irão morrer em julho de 1999. Eu achei muito interessante a forma que eles usaram o Demônio do Futuro aqui, pois realmente tem sentido e é legal trazer de novo esse personagem. É um puta personagem da hora. Depois disso, a gente pode ver o Yoshida intimidando a Fame, questionando o que ela tem de envolvimento em relação a tudo isso, pois a segurança pública está realmente pensando que a mesma tem dedo nessa profecia, e diz que caso ela não dê respostas, ele terá que tratá-la como um demônio. O personagem misterioso, né? Mas finalmente sabemos um pouco mais da índole dele. No início da parte 2, de fato, achei que ele era esse protetor, mas confesso que ver algumas situações me deixava muito receoso. Não que agora tenha acabado, mas saber que ele está trabalhando na segurança pública me deixa um pouco mais tranquilo. A Fame realmente começa a falar, e ela diz que aqueles que não foram previstos a morte que iriam acontecer em 1999, os 7 iriam morrer nessa semana. Isso porque há 40 segundos atrás, o primeiro demônio responsável pelo fim do mundo finalmente apareceu. E aqui vem o contexto dos 3 anticristos que a gente tinha comentado anteriormente. Então, aqui apareceu o primeiro. E por essa informação da Fêmea, a gente consegue entender que ela não é um desses anticristos, mas, assim, ela sabe das coisas. Então ela realmente pode estar envolvida. E quando a Fêmea finalmente iria dizer o nome desse primeiro anticristo, esse primeiro demônio, a cena é cortada e vamos para uma outra região, a região a qual acabou o capítulo anterior. E aqui acontece o melhor momento do capítulo, na minha opinião. Somos introduzidos para uma conversa de um casal e vemos uma conversa corriqueira sobre trabalho. Descobrimos que o rapaz receberá uma promoção próximo mês e como isso é algo excelente para ambos, a gente percebe isso. Mais dinheiro, né? Claro que isso é excelente. E ele chega a comentar que como consequência iria ter que trabalhar muito mais e com muito mais trabalho tedioso. Mas mesmo tendo essa penalidade, ele conseguia pensar mais na sua vontade de finalmente comprar um carro. Contudo, a garota o corta, dizendo que uma moto é mais do que o suficiente. Dizendo isso já pensando, né, o quanto um carro tem gastos e mais gastos. E após receber essa negação como resposta, o garoto começa a calcular todos os possíveis gastos e percebe que gastariam muito dinheiro e se questiona se talvez seja melhor se ambos morressem. Apenas isso. E é muito bom como isso aqui é feito, porque é simplesmente algo natural. Tipo assim, eles estão conversando normalmente e eles falam, por que a gente não se mata? E a garota simplesmente concorda. E temos essa sequência forte dele se jogando e posteriormente todos do edifício repetindo o mesmo gesto. Para mim, esses painéis entram na lista das melhores cenas de Chainsaw Man. Logo após tudo isso, a gente vê que a Yoro realmente visualizou tudo o que aconteceu e ela acaba fazendo uma arma, porque ela percebe que tem algo ali. Só que ela também percebe que ela não vai conseguir deter esse demônio. Então ela decide fugir. E aqui temos essa formação de um corpo muito esquisito, feito das mãos e parece um corpo feminino. E acaba assim o capítulo. Vamos lá. Eu aposto muito alto aqui que esse demônio é a pobreza. De fato, a gente pensar que é o demônio da morte é algo que vem de uma forma muito mais fácil e muito mais simples. Porque a gente está ainda esperando a sua presença e, faz todo sentido aqui, né? As pessoas simplesmente desistindo de suas vidas, enfim. Mas assim, vocês acham que poderiam ser tão óbvio assim? E eu afirmo que realmente pode ser sim. Mas eu realmente aposto em algo que aconteceu anteriormente. Lembra da situação da aparição da fome? Naquela hora, a gente também pensou que poderia ser mais a morte, porque estava mais óbvio. Ela manipulou a vida da Yuko naquele momento, ela ressuscitou a personagem. Olha que indício forte, ela manipulou a vida também. Só que eu mesmo naquele vídeo falei, olha, pode ser a fome. Seria muito da hora se fosse a fome, porque não é algo tão óbvio assim. E isso se daria por conta da balança que a Cavaleira da Fome carrega no cavalo. Enfim, tá lá descrito isso tudo. E, de fato, foi a fome.
E aqui, quando eu li a primeira vez, eu também realmente pensei, pô, é a morte, é isso. Só que aí, conversando, a gente pensou, pô, pode ser outra coisa. Claro que pode ser outra coisa, porra. Desesperança e tudo mais. Só que a pobreza encaixa muito bem aqui. Nós temos um diálogo até mesmo bastante expositivo, mostrando uma clara situação de pessoas que vivem em um padrão de classe média, que não conseguem aproveitar muitos dos benefícios. Na realidade, são pessoas pobres. E pô, a fácil desistência da vida, após refletir o quanto o dinheiro que os mesmos possuem não seria o suficiente para obter um sonho comum para algumas pessoas, faz essa narrativa ganhar força demais, 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 demais. E aí você pode pensar, pô, mas essa é a situação deles, o que te faz achar que todos que moram ali é a mesma situação? Pô, eu imagino que seja mais por conta do distrito, não é um bairro tão rico e tudo mais. Então, cada pessoa ali está em uma situação próxima, entende? Uma relação próxima ao dinheiro. Um dinheiro que as pessoas dele possuem, mas também não aos montes, não possuem o suficiente para viver realmente confortáveis, sabe? Cacete, olha como Fujimoto desenha muito bem suas críticas. Mesmo se não for o demônio da pobreza, esse contexto fica muito forte justamente por esse caso desse casal. E outro ponto, pensando também no poder, vocês realmente acham que o demônio da pobreza não seria forte ao ponto de ser um dos causadores do fim do mundo? Então é isso, pra mim, de fato, o demônio da pobreza. Então temos muitas coisas aqui. Nostradamus, demônio da pobreza. Será que a gente vai ver uma divindade aparecendo? Será que a gente vai ver Jesus em Chainsaw Man? Que loucura. Mas pode acontecer, né? Vai que. Mas sabe o que não encaixa nessa equação toda? O Chainsaw Man falso. E esse realmente vai ficar para algum próximo vídeo. Então galera, espero que tenham gostado. Até a próxima. E eu volto logo logo. Eu espero. Vai tomar no cu.